Nesta quinta-feira, véspera da estreia do Rock in Rio, a cantora Lady Gaga anunciou o cancelamento da apresentação dela. Histeria. Mas não foi dessa vez que eles viram a popstar de perto. Muitos fãs esperavam a chegada de Lady Gaga aqui em frente a esse hotel, na zona sul do Rio, quando foram surpreendidos pela notícia. E de uma hora para outra, a expectativa virou tristeza, decepção. E já que Lady Gaga não vem mais para cantar para eles decidiram cantar para ela. Mas também teve choro, abraços emocionados, tristeza. Eu tô chorando desde a hora que anunciaram. Não caiu a ficha ainda, não acredito. Lady Gaga sofre de fibromialgia, uma síndrome que provoca dores no corpo e por isso cancelou o show. Ela era a principal atração desta sexta-feira, noite de abertura do Rock in Rio. Nas redes sociais, a cantora publicou uma foto e um pedido de desculpas aos fãs. Brasil, eu estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo agora. Fã que é fã, entende. É triste, mas a gente entende, é uma questão de saúde, mas é complicado. Amanhã o Maroon 5 vai se apresentar no lugar de Lady Gaga. A banda já ia tocar no sábado e agora fará 2 shows no Rock in Rio. Eu pretendo ir amanhã no Rock in Rio, mas sem ver a Gaga vai ser triste. E já que a atração original não veio... Quem sabe, né? Quem sabe? Rock in Rio, tô aqui. O Rock in Rio vai devolver o dinheiro de quem desistir de ir ao show de amanhã. Os detalhes vão ser divulgados na semana que vem. Um dos pontos mais polêmicos do interrogatório do ex-presidente Lula ontem pelo juiz Sérgio Moro foi sobre os recibos do aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que o apartamento é de Lula e que um contrato de aluguel foi forjado para justificar o uso do imóvel. Na ação, o ex-presidente Lula é apontado como o verdadeiro dono do apartamento. Segundo as investigações, o apartamento mais um terreno para a sede do Instituto Lula somam 13 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht. O ex-presidente nega e diz que a mulher dele, Marisa Letícia, alugou o apartamento para uso da família em 2011. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula como foram feitos os pagamentos do aluguel a partir de então e se ele guardou os comprovantes. Por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses aluguéis? Foi feito depósito bancário, não sei como, mas foi feito, foi pagamento. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo, deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. O apartamento está registrado em nome de Glaucus da Costa Marques, que adquiriu o imóvel em 2010. Glaucus é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O Ministério Público diz que Glaucus atuou como laranja. Os valores correspondentes aos aluguéis que teriam sido pagos a Glaucus a partir de 2011 constam no imposto de renda de Lula e de Glaucus. O Ministério Público afirma que foi uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não encontrou movimentação bancária que comprovasse os pagamentos. Na semana passada, Glaucus da Costa Marques disse que começou a receber o aluguel só em 2015, no mesmo mês em que Bunlai foi preso. O senhor declarou a Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? Como? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? É, mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente
pessoal, que era um sítio. Envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de R$300 milhões. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas não... Peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora. Tá bem. Senhora procuradora. Tá bem. Perfeito. O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo uma televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse chororô. Então, essa é a lógica com a qual ele trabalha. As pessoas que o apontam, que o acusam, mentem. Os documentos que são apresentados são falsos. E vai por aí em diante. Enquanto isso, só ele é que diz a verdade. Na denúncia, o procurador-geral explica como, no entender dele, o entorno político do presidente atuava em harmonia com Temer e com os interesses da organização criminosa em vários órgãos da administração pública. Rodrigo Janot descreve que Eliseu Padilha, Rodrigo Rocha Loures, Henrique Alves, Eduardo Cunha, Moreira Franco e Gedel Vieira Lima orbitavam em torno da liderança e coordenação de Michel Temer. Janot narra que os denunciados ora agiam juntos, ora se associavam em núcleos menores, subgrupos dentro de um grupo maior, que inclusive entravam em disputas internas. O procurador detalha a divisão da propina por personagens, grupos e órgãos públicos, ou seja, de onde o dinheiro era desviado e para quem. O Ministério Público diz que a Petrobras foi loteada pelo núcleo político da organização criminosa. Na prática, cargos estratégicos eram ocupados por indicados políticos para facilitar os desvios. A Procuradoria reforça que essa era a contrapartida pelo apoio do Partido Progressista e do PMDB ao governo. A denúncia diz que, quanto ao PMDB da Câmara, o ingresso na divisão dos cargos no âmbito da Petrobras aconteceu no final de 2007, quando a bancada do PMDB da Câmara de Minas Gerais, liderada por Eduardo Cunha e Fernando Diniz, articulou junto ao próprio partido e ao PT para obter a diretoria internacional da Petrobras. A negociação em torno do novo diretor não passou apenas pelas mãos de Eduardo Cunha e da bancada de Minas Gerais. Ele contou também com a participação de Temer e Henrique Alves, que deram o aval necessário. Após a posse de Jorge Zelada neste cargo em 2008, operações relacionadas à diretoria renderam, de acordo com Janot, quase 32 milhões de dólares a Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e Michel Temer. A denúncia também destaca que o primeiro pagamento no exterior foi feito em 21 de julho de 2010,
Apenas 6 dias após a reunião dos executivos da Odebrecht com Temer, Cunha e Henrique Alves, que se deu em 15 de julho de 2010 no escritório de Temer. O Ministério Público afirma que os pagamentos de propina no exterior somaram 20 milhões e 800 mil dólares, destinados a políticos do PMDB da Câmara de 2010 a 2012. A denúncia aponta também pagamento de vantagem indevida a Cunha, Henrique Alves e Temer através de um contrato no valor de 15 milhões e meio de dólares. Da Caixa Econômica Federal saiu a maior parte da propina identificada pelos investigadores. A Procuradoria diz que o ex-vice-presidente de fundos de governo e loteria, Fábio Cleto, indicado por Cunha para o cargo, atuava no fundo de investimento do FGTS e o ex-ministro Gedel Vieira Lima atuava, à época, na vice-presidência de pessoas jurídicas. O doleiro Lúcio Funaro disse ter sido informado por Cunha de que Moreira Franco falou para Temer que isso, se referindo ao fundo do FGTS, seria uma oportunidade para fazer dinheiro e que, a partir daí, inicia uma briga entre o grupo de Cunha, Funaro e Henrique Alves contra Moreira Franco. O procurador afirma que, no âmbito do Fundo de Investimento do FGTS, entre 2011 e 2015, houve pagamento de propina no valor de 135 milhões e 800 mil reais. Na denúncia, o ex-ministro Gedel Vieira Lima é apontado como responsável por atuar na liberação de financiamentos, em troca de propina de pelo menos 10 empresas, muitas do grupo JIF de Joesley Batista. A denúncia diz que, ao todo, entre 2011 e 2013, Gedel liberou em torno de 5 bilhões de reais no âmbito do esquema montado na Caixa, juntamente com o apoio de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, responsáveis pela negociação com os empresários, e de Henrique Eduardo Alves e Michel Temer, que davam sustentação à manutenção de Gedel no cargo. Ao todo, esse grupo arrecadou por volta de 170 milhões de reais em propina. Das empresas contratadas por Furnas, 14 efetuaram doações a candidatos, comitês e diretórios do PMDB nas eleições de 2010, num total de 14 milhões e 600 mil reais. E delatores como executivos da Odebrecht, Lúcio e Funaro, confirmaram o pagamento de propinas relativas às obras de hidrelétricas no Rio Madeira, para Temer, Henrique Alves e Cunha. No Ministério da Integração Nacional, comandado de 2007 a 2010 por Gedel, o esquema atuava no Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. A denúncia aponta que a cobrança de propina no órgão era feita por interposta pessoa que, em nome de Henrique Eduardo Alves, cobrava das empresas que tinham negócios com o DENOX um percentual em torno de 3% do contrato a título de propina, e que o mesmo percentual era cobrado em benefício de Gedel Vieira Lima. As delações da Odebrecht são citadas pelo Ministério Público para explicar a atuação de Moreira Franco na Secretaria de Aviação Civil. Em 2014, novas reuniões foram mantidas para discutir questões relativas à gestão do aeroporto do Galeão, e que Moreira fez uma solicitação de vantagem indevida à Odebrecht, 4 milhões de reais. O indicado por Moreira Franco para receber o dinheiro foi Eliseu Padilha. No Ministério da Agricultura, o procurador aponta o trabalho de Temer pela nomeação de Wagner Rossi para o comando da pasta em 2010. E que, após Rossi deixar o ministério em agosto de 2011, Temer solicitou a Joesley Batista que pagasse uma espécie de mesada, no valor de 100 mil reais para o ex-ministro. Foi Rossi quem apresentou Joesley ao presidente. Mais tarde, já com o ministério sob o comando de Antônio Andrade, hoje vice-governador de Minas, Joesley foi beneficiado por uma ação da pasta, liberando a exportação de miúdos bovinos, um negócio que rende 300 milhões de dólares por ano. A denúncia aponta medidas legislativas em que o grupo atuou, que Eduardo Cunha convidou Joesley Batista para a reunião na residência oficial da Câmara, ocasião em que solicitou o pagamento de 15 milhões para garantir que o setor de aves mantivesse a sua alíquota. Diz ainda que a propina foi paga em espécie a Eduardo Cunha, que inclusive cobrou um adicional de 5 milhões de reais a Joesley Batista. Também sofreram interferência do grupo projetos sobre execuções fiscais de pessoas jurídicas, venda de remédios em supermercados, tributação de operações comerciais no exterior e até impostos sobre combustíveis para aviões.
A denúncia aponta Eliseu Padilha e Eduardo Cunha como os principais articuladores do grupo nesta área. Rodrigo Janot afirma que a ascensão de Michel Temer à presidência gerou um rearranjo interno na organização criminosa, com integrantes do grupo sendo alçados ao primeiro escalão. E embora o núcleo político do PMDB da Câmara tenha sido afetado pelas investigações, isso não teve influência nos negócios escusos mantidos pelo grupo. E apenas novos articuladores foram escalados para o papel daqueles que foram afastados de suas funções. O Ministério Público afirma que foi uma manobra para dar veracidade a um falso contrato de locação, porque não encontrou movimentação bancária que comprovasse os pagamentos. Na semana passada, Glaucus da Costa Marques disse que começou a receber o aluguel só em 2015, no mesmo mês em que Bunlai foi preso. O senhor declarou a Receita o recebimento desses aluguéis? Declarei. Era uma declaração falsa, portanto? Como? É uma declaração falsa a Receita Federal que foi feita? É, mas acontece o seguinte, eu tinha um contrato de aluguel. Como é que eu ia fazer? Se eu não declarasse, entendeu? Eu declarei que eu recebi os aluguéis, mas eu não recebi. Na audiência, o ex-presidente Lula também negou acusações feitas pelo ex-ministro da Fazenda de seu governo, Antônio Palocci. Em depoimento, Palocci disse que Lula e o empresário Emílio Odebrecht fizeram um pacto de sangue, que incluía um pacote de 300 milhões de reais em propinas para o PT, além de agrados ao ex-presidente. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a 200 mil reais, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. E envolvia uma reserva de 300 milhões de reais. O companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Gente virtuoso. Depois que ele passou a dizer a verdade, o Lula vem com esse chororô. Então, essa é a lógica com a qual ele trabalha. As pessoas que o apontam, que o acusam, mentem. Os documentos que são apresentados são falsos. E vai por aí em diante. Enquanto isso, só ele é que diz a verdade. Na denúncia, o procurador-geral explica como, no entender dele, o entorno político do presidente atuava em harmonia com Temer e com os interesses da organização criminosa em vários órgãos da administração pública. Rodrigo Janot descreve que Eliseu Padilha, Rodrigo Rocha Loures, Henrique Alves, Eduardo Cunha, Moreira Franco e Gedel Vieira Lima orbitavam em torno da liderança e coordenação de Michel Temer. Janot narra que os denunciados ora agiam juntos, ora se associavam em núcleos menores, subgrupos dentro de um grupo maior, que inclusive entravam em disputas internas. O procurador detalha a divisão da propina por personagens, grupos e órgãos públicos, ou seja, de onde o dinheiro era desviado e para quem. O Ministério Público diz que a Petrobras foi loteada pelo núcleo político da organização criminosa. Na prática, cargos estratégicos eram ocupados por indicados políticos para facilitar os desvios. A Procuradoria reforça que essa era a contrapartida pelo apoio do Partido Progressista e do PMDB ao governo. A denúncia diz que, quanto ao PMDB da Câmara, o ingresso na divisão dos cargos no âmbito da Petrobras aconteceu no final de 2007, quando a bancada do PMDB da Câmara de Minas Gerais, liderada por Eduardo Cunha e Fernando Diniz, articulou junto ao próprio partido e ao PT para obter... Ele fala do terreno com a maior disfarçatez. Se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Lula foi repreendido quando chamou de querida uma procuradora. Tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria, doutora? O senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida,
mas não, peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, também. Senhora procuradora, perfeito? O juiz Sérgio Moro interrompeu Lula quando achou que o ex-presidente estava utilizando o interrogatório para fazer campanha. Todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sento aqui. Cada vez que eu saio daqui, ou cada vez que eu ligo na televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim. Certo. Senhor ex-presidente, não é para campanha, nem aqui para fazer declarações. O que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia? O advogado do ex-presidente disse que não há provas contra Lula. Ficou claro, insisto, que ele jamais solicitou, jamais aceitou ou recebeu a propriedade de qualquer dos imóveis indicados na denúncia. E também ficou claro que ele não participou de qualquer ato ilícito, de qualquer ato que pudesse beneficiá-lo. O advogado de Palocci rebateu Lula. Enquanto ele mantinha o silêncio, ele era apontado como um homem inteligente. O Rock in Rio vai devolver o dinheiro de quem desistir de ir ao show de amanhã. Os detalhes vão ser divulgados na semana que vem. Um dos pontos mais polêmicos do interrogatório do ex-presidente Lula ontem pelo juiz Sérgio Moro foi sobre os recibos do aluguel de um apartamento em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que o apartamento é de Lula e que um contrato de aluguel foi forjado para justificar o uso do imóvel. Na ação, o ex-presidente Lula é apontado como o verdadeiro dono do apartamento. Segundo as investigações, o apartamento mais um terreno para a sede do Instituto Lula somam 13 milhões de reais em propina paga pela Odebrecht. O ex-presidente nega e diz que a mulher dele, Marisa Letícia, alugou o apartamento para uso da família em 2011. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula como foram feitos os pagamentos do aluguel a partir de então e se ele guardou os comprovantes. Por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses aluguéis? Foi feito depósito bancário, não sei como, mas foi feito, foi pagamento. O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. O apartamento está registrado em nome de Glaucus da Costa Marques, que adquiriu o imóvel em 2010. Glaucus é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O Ministério Público diz que Glaucus atuou como laranja. Os valores correspondentes aos aluguéis que teriam sido pagos a Glaucus a partir de 2011 constam no imposto de renda de Lula e de Glaucus. Nesta quinta-feira, véspera da estreia do Rock in Rio, a cantora Lady Gaga anunciou o cancelamento da apresentação dela. Histeria. Mas não foi dessa vez que eles viram a popstar de perto. Muitos fãs esperavam a chegada de Lady Gaga aqui em frente a esse hotel, na zona sul do Rio, quando foram surpreendidos pela notícia. E de uma hora para outra, a expectativa virou tristeza, decepção. E já que Lady Gaga não vem mais para cantar para eles, eles decidiram cantar para ela. Mas também teve choro, abraços emocionados, tristeza. Eu tô chorando desde a hora que anunciaram. Não caiu a ficha ainda, não acredito. Lady Gaga sofre de fibromialgia, uma síndrome que provoca dores no corpo e por isso cancelou o show. Ela era a principal atração desta sexta-feira, noite de abertura do Rock in Rio. Nas redes sociais, a cantora publicou uma foto e um pedido de desculpas aos fãs. Brasil, eu estou devastada por não estar bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo agora. Fã que é fã, entende. É triste, mas a gente entende, é uma questão de saúde, mas é complicado. Amanhã o Maroon 5 vai se apresentar no lugar de Lady Gaga. A banda já ia tocar no sábado e agora fará 2 shows no Rock in Rio. Eu pretendo ir amanhã no Rock in Rio, mas sem ver a Gaga vai ser triste. E já que a atração original não veio... Quem sabe, né? Quem sabe? Rock in Rio, tô aqui.